Fala pessoal, bem-vindo a mais um Maincast e de novo aqui diretamente de Florianópolis, mais precisamente aqui da Lagoa da Conceição, mais precisamente dos estúdios da Melver. Então obrigado, Melver, por ceder o espaço aqui pra gente. Hoje eu tô aqui com o Lucas Pereira, nosso sócio e diretor institucional da Manchester. Obrigado, Lucas, por estar aqui. E a gente está aqui hoje para entrevistar o André Palis, que é o fundador da Raccoon, uma empresa de marketing digital, investidor, empreendedor. André, obrigado, cara. Imagina. Obrigado por estar aqui. Vai ser um bate-papo bem bacana aqui. E eu quero começar esse bate-papo perguntando para você, André, como que foi o início da sua trajetória, né? Trabalhar no Google, sair do Google para fundar a Raccoon, sair da cadeira de executivo para uma cadeira de empreendedor. Conta pra gente aí como que foi. Claro, bom, obrigado pelo convite, vai ser um prazer conversar aqui e contar um pouco da história. Eu me formei em administração aqui em Floripa, né? Vim fazer faculdade aqui na UFSC e fiquei aqui uns 4 anos e meio que precisava para poder formar. Saí rápido, porque eu queria voltar lá pro meu eixo ali, onde eu já estava morando há um tempo em São Paulo, porque eu queria trabalhar. E aí testei alguns caminhos, trabalhei numa consultoria e eu me interessava muito pelo modelo do Google, a forma deles de ser e de cuidar de pessoas, e estrutura e tal. Já tinha lido bastante coisa e acabei conseguindo um trabalho lá na área de marketing. Era uma posição de ajudar os clientes a estruturar as campanhas online e tal. E ali eu acabei ficando 2 anos só no Google, foi uma passagem bem rápida, porque muito brevemente eu e um amigo que tínhamos entrado juntos, a gente percebeu que existia uma oportunidade imensa no mercado de agências de publicidade, porque o mercado estava fazendo uma mudança significativa, saindo do offline e vindo pro online, Isso né? em que ano, André? Isso eu entrei em 2011, Tá. e eu acabei saindo em 2013. Então, em 2011, a maioria do investimento ainda era em meios offline. Estava ali começando a fazer a inversão. E o que acontece é que nesse momento que acontece essa inversão, o perfil do profissional que precisa para poder atuar na agência de publicidade, principalmente quando a gente está falando de marketing digital voltado para resultado, que a gente chama de marketing de performance, é um profissional que ele precisa ser mais parecido com vocês. Tem que ser gente que gosta de número, gente que sabe extrair inteligência de dados, de tabela e tudo mais. E as agências não tinham esses profissionais. Tinham, na maioria das vezes, publicitários que foram forçados a ir para esse segmento. E, obviamente, quando você não tem o interesse, a vontade, fica mais difícil de gerar valor. E a gente via isso lá de dentro do Google. Então, a gente acabou... Todo mundo falava lá dentro do Google, um dia eu vou sair daqui e vou montar uma agência. Vou sair, porque ninguém aguentava ver as agências fazendo barbaridades com as contas dos clientes. E vocês quase que um caminho, vocês sabiam o caminho das pedras, né? Quem tava lá dentro. A gente sabia... Isso é bem legal, sabe? Porque eu acho que a gente tinha muita noção do que precisava ser feito do ponto de vista técnico, quando a gente pegava a conta de um cliente, mas a gente não tinha nenhuma ideia do que precisava ser feito do ponto de vista de construção de uma agência. E isso acabou sendo, na verdade, uma bênção pra gente, porque a gente foi pro mercado sem os vieses. A gente não começou fazendo do jeito que deveria fazer. Você tem que ter essa posição, você tem que ter estruturado dessa forma. Então, tudo o que era dogma para uma agência de publicidade, pra gente estava em suspensão. A gente estava disposto a questionar e descobrir se funcionava na prática ou não. E o mais legal é que a maioria das coisas que eram dogmas se provaram, elas não eram tão consistentes como elas pareciam ser. E exatamente por conta disso, a gente começou a ter um crescimento super acelerado, trazer mais cliente, crescer. E começando a partir daí, né, a gente foi para São Carlos para contratar engenheiro ao invés de publicitário, montar uma operação longe de São Paulo para proteger a nossa equipe do turnover. Ali a gente consegue dar um nível de serviço muito mais alto, porque a nossa estrutura de custo é menor e os nossos funcionários treinados conseguem gerar mais valor, e isso vai se retroalimentando, assim. Então, eu acho que essa mudança do pensamento de como que a agência deveria ser, principalmente pautado nisso, que depois a gente
descobriu até que tinha um nome que é ser uma training company, né? Você tem que ser uma empresa que está constantemente desenvolvendo talento. Foi o que fez a gente ter muito sucesso e conseguir crescer na velocidade que a gente cresceu. Então, eu acredito muito a isso, né? Legal. Muito legal, André. Pô, prazer estar aqui conversando contigo, vendo tua história. Interessante que você falou do modelo antigo versus o novo de agências de publicidade no mercado, né, que envolve o marketing. Curioso fazer um paralelo até com a própria XP. Guilherme Benchimol antes viu uma realidade que era o brasileiro investia em banco. E ele fez um movimento disruptivo e hoje é uma nova realidade, né? Antes, o marketing, se você colocava um anúncio na Veja, era sinônimo de sucesso, ou na novela das 8. Você, inclusive, é um precursor dessa mudança, né? Em 2011, você entrou no Google, e aí também você trouxe uma dor aqui, né? Entrou numa empresa que você admirava, mas descobriu que lá não era exatamente o que você procurava, e isso foi um propulsor para você empreender. Então, como é que foi esse movimento de ver a mudança do perfil do consumidor, tua participação nisso e o início, né, do empreender? Porque essa jornada não é fácil, você precisa contar com pessoas de confiança do teu lado. Como é que foi a tua jornada e o início? É engraçado, né? Porque eu acho assim, quando a gente entra no Google, a gente não tinha conhecimento de marketing digital, não sabia, e o processo deles era treinar para a gente poder atuar dentro das contas. E muito rapidamente a gente é arremessado para dentro dessas contas e precisa desenvolver. Isso já foi meio que um catalisador da nossa forma de pensar, porque a gente pensou, poxa, mas se eles conseguem treinar a gente tão rápido, por que a gente também não conseguiria? Ou por que as agências não fazem isso? E aí vem essa análise desse perfil desse consumidor. Quem é o consumidor? E para a gente, era uma certeza muito óbvia que o mercado antigo estava morrendo, estava entrando em extinção, e que esse mercado novo ia florescer e a gente tinha que se adaptar para esse novo mercado. E aí, com isso na cabeça, a gente sai e começa a pensar nessa forma de estruturar. O legal, né, acho que da minha história, é que quando eu entrei no Google, eu sempre tive vontade de empreender. Desde muito cedo, eu não sei porquê, não sou de família de empreendedor, meu pai é médico, minha mãe é dentista. Eu tinha vontade de empreender e achava que algum dia isso ia acontecer. E por conta de frustrações minhas dentro do Google, de não conseguir ser promovido no ritmo que eu queria e tal, de repente eu tracei o meu futuro. Eu falei, poxa, mas se tudo der muito certo aqui, daqui a 10 anos eu ainda vou estar muito longe de onde eu gostaria de estar. Então isso não é o meu caminho, não é por aqui que eu tenho que trilhar. E aí volta essa vontade de empreender e esse entendimento que é pelo empreendedorismo que eu vou conseguir alcançar os meus objetivos. E acontece um negócio muito curioso que o Túlio, que é meu sócio, e eu, a gente conversa e lembra desse momento com uma certa estranheza, porque foi como se a gente estava olhando para o lugar errado. Na hora que a gente virou a cabeça para cá, foi uma avalanche de coisas empurrando a gente naquele sentido, sabe? A gente conheceu o Gustavo, que ele era primo do Túlio, a gente foi bater um papo, ele falou, não, vocês têm que montar uma agência. Não, a gente não quer, não, a agência vocês montam ali, isso vai ser interessante, vocês têm o conhecimento. A gente ficou com aquilo na cabeça, ele apresentou a gente para um outro conselheiro que é o Manuel. O Manuel gosta muito da ideia, fala que quer participar, e era um cara que a gente respeitava muito. Poxa, a gente não tem nada, né? As pessoas estão interessando na nossa história. Vem um pessoal que a gente conhecia, ex-funcionários do Google, que estavam fechando as agências e dão de presente 5 clientes pra gente. Toma aqui, ó, 5 clientes. A gente sai faturando já de largada. E cada tentativa nossa de fazer o negócio acontecer, fazia o negócio acontecer mais rápido. Então eu falo que a nossa história empreendedora ela é uma anti-história empreendedora. Ela é exceção da exceção da exceção, e a gente tem muita convicção de que a gente deu muita sorte em muitos momentos. Mas é óbvio que nenhum negócio para de pé só por conta de sorte, e eu acho que a gente acabou investindo em várias outras frentes para poder fazer com que o negócio continuasse prosperando e tudo mais. Mas eu acho que foi mais ou menos aí como que foi o começo dessa vida empreendedora, e pra gente foi muito divertido, muito legal. Muito bacana. André, como é que você enxerga o crescimento do marketing digital hoje? Porque a gente falou de disrupção, de mudança do perfil de consumidor.
Hoje você vê as empresas migrando e investindo cada vez mais em redes sociais, etc. Qual é o futuro disso? Qual é a realidade? Qual é a tua leitura? Olha, essa é uma pergunta super válida e é um momento reflexivo, eu acho, do mercado. Porque o que está acontecendo hoje com a chegada das ferramentas de inteligência artificial vai sacudir muito o mercado da publicidade e vários outros mercados também. E é um momento onde todo mundo está com uma dúvida enorme do que isso vai significar na prática. Tem hora que dá essa sensação de que, de fato, as ferramentas de inteligência artificial vão ser completamente disruptivas, vão eliminar as pessoas, e de repente vem um estudo, se não me engano, da McKinsey que saiu recentemente, que 95% das tentativas até agora de implementar inteligência artificial dentro das empresas geraram prejuízo e nenhum ganho. Então, existe uma promessa muito grande de que tudo vai ser transformado, mas ainda não concretizou. Eu acho que é muito diferente do que a gente viu em algumas outras bolhas que aconteceram. Eu acho que é parecido com o que foi a chegada da internet. Acontece um frenesi, todo mundo acha que qualquer coisa que eu fizer que está escrito inteligência artificial é suficiente para eu ter um negócio que vale R$1 bilhão. De repente, esse mercado, ele murcha, mas ele volta a crescer porque, de fato, é uma ferramenta poderosa e que tem muito impacto em como a gente faz negócio. E dentro desse mercado de publicidade, o que a gente vê é que o consumidor está cada vez mais online. Ele está o tempo inteiro consumindo conteúdo através do celular. E por ele estar colocando a atenção dele no celular, nós, como empresa, precisamos estar ali para poder gerar essa conexão e essa conversa com eles. E o que a gente acredita que vai ser cada vez mais possível com a chegada das ferramentas, e o digital já foi uma disrupção em relação ao offline nesse sentido, é que antes você precisava de uma comunicação massiva. Jornal Nacional, intervalo, todo mundo, compre sabão em pó, tá aqui sabão em pó. Não importa se tá falando com quem quer, tá no momento de compra, se interessa ou não. O digital muda isso porque agora eu consigo falar com um conjunto de consumidores. Eu sei de pessoas que têm interesse em futebol, então a minha mensagem vai ser criada levando isso em consideração. Com o avanço da tecnologia e a chegada da inteligência artificial, a gente começa a indicar agora para a capacidade de criar uma comunicação individual com cada uma das pessoas. Então eu não falo mais com um grupo de pessoas que gostam de futebol, eu falo com o Lucas, que torce Pro Corinthians. E foi em tal jogo e sabe isso tudo. E aí eu consigo criar peças específicas para ele, eu consigo impactar ele no momento da jornada dele, e aí vira uma comunicação muito mais assertiva. Então tudo aponta para esse caminho, para um jeito de se comunicar nesse sentido. Eu acho que o que as empresas precisam fazer para aproveitar isso é que elas precisam fazer alguma coisa. O maior risco eu acho que é a inércia. É ver tudo isso acontecendo, mas eu vou para onde? Eu faço o quê? Começo por onde? Existem inúmeros caminhos, inúmeras formas. O que não pode acontecer é deixar de estar. Precisa estar. De alguma forma tem que estar. E aí você aprende no caminho, né? Que às vezes até o não comunicar, você tá comunicando alguma coisa também. Super comunicando. Super. Se você me procura, se é uma empresa, eu entro no seu site é ruim, você não tá atualizado, você não tem uma página no Instagram que tá dando informação. Eu falei, quem é essa empresa? Será que, vale a pena? Hoje, pelo que você percebe, quando fala assim, o Wade tá ali atrás, o Wade Alimentos. Ninguém nunca ouviu falar. Onde que a pessoa vai primeiro hoje, você acha? Google, Instagram, TikTok? Qual que é a principal ferramenta de busca que tem hoje quando você quer saber o que é a empresa? O que é a empresa? Como consumidor. Como consumidor. Varia muito. Varia muito por faixa de público e tipo de segmento. Mas eu acho que se a gente pensar no básico bem feito, você cobre o que você precisa fazer. Você tem que ter um site. Não, é impossível não ter um site. Mas a geração mais nova só vai no Instagram e tal. Provavelmente, mas você não consegue simplesmente deixar de existir dentro, através de uma estrutura de site. Inclusive, você consegue comunicar coisas de forma muito diferente. E uma presença mínima em rede social. Então, você tem que ter alguma página com alguma frequência que você está postando alguma coisa. Se você tiver num Instagram, num TikTok, num YouTube e um site, você já está
Cobriu bastante. Porra. Cumpriu tabela, pelo menos, né? Assim, você vai ser encontrado. Legal. Eu, como head de marketing, claro que a gente sempre olha o 360, né? Embora o off ele esteja ele vai morrendo aos poucos, o off vai morrendo, né? Tem determinadas regiões que o off tem bastante coisa ainda. Mas é claro, quando você fala de dados, você tá no on, porque o on te dá muitos dados, né? Como que você enxerga essa diferença e como que você enxerga também a tomada de decisão através dos dados que o on traz? Uhum. E o quão difícil é tomar decisão no off que não te traz dados tão precisos. Uhum. Ô, perguntinha chata, não? Não, é legal, é super legal. Eu acho assim, as agências de publicidade antigas, elas tentavam resolver essa questão de diversas formas, tentavam fazer pesquisa, ir atrás, né, de conhecer o consumidor, ver o impacto de uma campanha na venda e tal, mas era muito achômetro. Não tinha tanta ciência, assim, porque você não conseguia ter a correlação do que tinha sido feito com a consequência daquilo ali na prática. Hoje em dia, o que eu acho que é interessante é que muita coisa que a gente chamava antes de offline, hoje já é também online. TV, por exemplo. TV. E agora você consegue comunicar individualmente. Os out of home, você tem muita informação ali. Você consegue mudar a mensagem, de repente, dependendo do horário, do dia, da semana e tal. Comunicação em, sei lá, em algum outro tipo de mídia. Aeroporto, você modifica e você tem muito dado. Então, eu acho que hoje a dificuldade maior não é mais ter o dado. É como utilizar esse dado da maneira correta. Legal. E aí a gente fica totalmente sobrecarregado com um amontoado de dados e a gente olha para aquilo e não sabe de onde que se extrai valor. E é engraçado porque quando eu saí do Google ali em 2013, quando eu entrei no Google, um dos pitches mais fortes do Google era esse de você precisa ter um sistema que coleta e analisa dados de forma consistente e que você confia. Por conta disso, quando a gente sai e monta o negócio, a gente inicialmente era uma agência focada na venda de mídia online, a segunda área que a gente sempre tinha, a gente nunca vendia um serviço sem essa frente, era de gestão de dados. E 100% dos nossos clientes tinham problemas gravíssimos de coleta de dados. Coletando o dado errado, olhando para o dado errado, então nosso time vinha, corrigia isso. Imagina, você tá lá com uma campanha gastando milhões, utilizando o dado completamente errado. E hoje em dia, quando você olha para as empresas, esse ainda é um problema muito grave. E eu acho que esse problema ele só vai se agravar porque a complexidade, ela parece que ela diminui, mas ela aumenta muito. Olha que interessante isso, né? Antes, se você quisesse ter uma ferramenta, sei lá, para fazer algum serviço de marketing, e é muito complexo, você precisa de um time de desenvolvedor, você precisa de um monte de gente, de dinheiro e tal. Hoje em dia você entra lá no Lovable e você programa, faz sozinho, testa. Então, microferramentas estão aparecendo para todo lado e cada vez mais nichadas. Então, antes tinha uma ferramenta, sei lá, de e-mail marketing, que era para todo mundo. Hoje vai ter uma ferramenta de e-mail marketing para pet shop que tem até X de faturamento. Por quê? Porque você precisa ter características muito diferentes de uma ferramenta grande e tal. Então, esse mar de complexidade, de ponto de contato que você tem como empresa para poder colocar sua estratégia de pé vai aumentar. Então, eu acredito que inteligência artificial vem para ajudar, você tem mais dados para você tomar essas decisões. Ele te ajuda a entender os dados com mais profundidade, mas ainda assim é um desafio enorme e vai continuar sendo. Eu não acho que vai ser mais simples, sei lá, como o Mark Zuckerberg tem tentando dizer que vai ser. Muito legal. Você falou, né, da quantidade de informação que tem, como é que transformar isso em ação e conhecimento e tal, resultado. Pesquisando a tua história, achei interessante que você montou uma empresa que trata
de publicidade, de conversar com o consumidor, mas a tua equipe era de exatas, era formado basicamente de engenheiros, tal, que você formou, porque isso era talvez uma cadeira que nem existia no mercado normal de trabalho, né? Então, como é que foi a experiência de você conciliar, às vezes, aquela imagem, né, do publicitário criativo, com talento para, enfim, imagem, para texto, junto com a turma que pega informação e transforma em resultado? Pra gente foi até... Na verdade, o dia que a gente contratou o primeiro publicitário foi um dia estranho pra gente, assim. Eu não sei quantas, a gente já devia ter umas 200 pessoas e tal. Até então, a gente nunca tinha tido ninguém da publicidade. Eram engenheiros, matemáticos, estatísticos, tinha gente de administração e tal, mas da publicidade em si, muito pouco. Então, a cultura, e como a gente, né, como eu comentei antes, a gente cresceu sendo uma training company. O que era a nossa essência era desenvolver talento frequentemente. Isso estava na cultura da empresa. A gente tinha os nossos mantras dos nossos valores, e um deles é o desejo por aprender e a disponibilidade para ensinar. Porque se não tem isso, a empresa não parava de pé. Todo mundo entrava sem conhecimento, você adquiria, e aí você ia ter que passar esse conhecimento adiante. E eu acho uma coisa muito legal dessa comunidade que a gente tinha ali dentro, desses engenheiros e tal, é que eles gostavam muito desse processo de ensinar e de explicar. Então, a gente foi sempre uma empresa uma agência de publicidade muito racional, muito pragmática. A gente não tinha, minha opinião é essa, faz desse jeito aqui. Não, mas vamos testar, vamos ver se funciona. E a gente levava isso para o cliente também. Um cliente que está acostumado ao contrário, a essa disputa de poder do o meu jeito funciona porque vai para o Jornal Nacional, se der errado ou der certo, já foi, não tem o que fazer. No digital não, no digital você tem a chance de testar, dá errado você volta. Você roda uma campanha pequena para um público pequeno, segmentado. Então, eu acredito que esse jeito de fazer marketing foi um frescor para esses clientes que estavam procurando mais informação, mais dados, mais conhecimento prático de como fazer as coisas. E, obviamente, que isso tinha que ser traduzido em resultado. E a gente gerava muito resultado para os nossos clientes. Então, na hora que você vê o contexto inteiro desses engenheiros juntos, a consequência natural foi de muito resultado, né? Muito legal. E não eram poucas pessoas, você chegou a ter mais de 1.000 colaboradores ali no teu ecossistema, né? Foi. Como é que foi essa evolução? Como você atraiu, né? A gente estava falando aqui de cultura, né? Como você cultivou, preservou a tua cultura, a cultura da Racon, a tua empresa, e como é que é lidar com tanta gente, famílias ali que estão vinculadas a você, né? Para o empreendedor, isso é um baita desafio. Eu acho que a gente teve sorte, porque Gustavo Caetano, que era o nosso conselheiro, ele era um cara que batia muito nesse tema da cultura, que até pra gente era um negócio meio intangível no começo, mas o que significa cultura? E se você falar com empreendedores diferentes, eles vão ter percepções diferentes do que é cultura. E ele resumia falando, cultura é a alma da sua empresa, né? É o porquê que você existe, como que você existe. E eu acho que tanto eu quanto o Túlio, a gente tinha opiniões muito fortes em relação a como uma empresa de sucesso deveria ser, muito diferente do que era a agência de publicidade na época. A gente tem que trabalhar uma quantidade razoável de horas, a gente não pode se matar. Tem oscilações, tem épocas que você trabalha mais, mas tem épocas que você precisa trabalhar menos para compensar. Você tem que descansar, você tem que ser tratado com respeito, você tem que gostar do lugar que você vai trabalhar. Você fala, mas você tá falando coisa óbvia. Pois é, mas ninguém fazia. Ninguém queria fazer desse jeito. E quando você começa a fazer isso, aliado ao nosso modelo que a gente pegava a galera na faculdade, estagiários, muitos desiludidos pela engenharia, o que eu vou fazer da minha vida, odeio o curso que eu tô fazendo, qual que é meu caminho, e de repente você fala, peraí, cara, você tem um potencial gigantesco, você precisa só de direcionamento. Senta aqui, deixa eu te ensinar, deixa eu te explicar como é que faz, deixa eu te dar o caminho. E essas pessoas foram ficando cada vez mais confiantes de que tinham o potencial e iam se desenvolvendo, crescendo dentro da empresa. Então, eu acho que existe, obviamente, uma preocupação enorme quando você está empreendendo,
e a gente chegou até ali quase 1.500 funcionários nas 3 agências. Uma preocupação de dormir e falar, e se tudo der errado, e essas famílias, e essas pessoas. Por outro lado, também uma sensação de propósito absurda de saber todos os dias que a gente estava mudando a vida de um monte de gente. E isso era um negócio que às vezes a gente parava para pensar como agente de publicidade, cara, mas a gente tem valor para o mundo porque a gente ajuda a empresa a vender mais. Será que isso é o melhor jeito de colocar a nossa força? Mas quando você olha também pelo prisma de você tá gerando 1.500 empregos, você, né, passaram, sei lá, 2.500 pessoas por ali, tem as suas famílias, e você começa a conversar com essas pessoas, de pessoas que não tinham oportunidade, de repente têm e estão crescendo. Isso dá uma energia absurda para a gente seguir em frente, continuar e querer fazer mais. Então, eu acho que isso era algo para a gente essencial. A gente queria crescer, ser os maiores, gerar muito dinheiro para os nossos clientes, para a gente, para os nossos funcionários, mas não podia ser a base de destruição. A gente não podia arrebentar quem estava em volta da gente para conseguir chegar lá. Que é um caminho muito falado hoje em dia, né? Você tem que chegar lá a qualquer custo. Atropela quem tiver pelo caminho e tal. Nunca foi o nosso jeito de pensar, de ser, de empreender. A gente sempre foi bem equilibrado nesse sentido. Marcão, eu já fugi completamente do Não, roteiro vai embora, aqui. vai embora. Eu já vou emendando aqui, embora. porque essa questão do equilíbrio entre vida profissional e pessoal é uma linha tênue ali de você conciliar casa com a tua profissão. Claro, quando a gente é apaixonado pelo que faz, como você, tende a mergulhar de cabeça. Você conseguia, na tua casa, na tua família, ter esse equilíbrio, isso se traduz também na cultura de todo mundo que trabalha contigo, né? Conseguia bastante. Mesmo, né, a gente tinha uma divisão ali de como cuidar da empresa e eu ficava mais com a frente comercial e do marketing, e o Túlio a gente fazia a cogestão da empresa e ele mais com a operação. Então, vendas é um negócio muito apaixonante, porque quanto mais tempo você se dedica, mais negócio você gera, mais crescimento você consegue propiciar para a empresa. Com esse dinheiro que entra, mais coisas você consegue testar. Então, rola um magnetismo para quem gosta de vendas, né? Você quer continuar vendendo, fazendo, testando e tudo mais. Mas ainda assim, mesmo com isso acontecendo, a empresa crescendo, o time de vendas crescendo bastante, eu sempre extraí muito valor de estar com a minha família, eu sempre extraí muito valor dos momentos em que eu desligo e que eu vou viajar e vou para algum lugar. Eu sou uma pessoa que valoriza demais as relações e os meus amigos. Eu tenho amigos de infância. Semana retrasada eu estava em Uberlândia com um amigo que eu sou amigo dele desde 6 anos de idade, o Thiago, ele estava fazendo 40 anos. E eu tenho vários amigos que eu sou amigo há mais de 30 anos, assim. Então, isso para mim é muito importante. E se eu crescer e eu tiver sucesso e eu ganhar grana, mas eu tiver sozinho no final, para mim não valeu a pena. Então, foi sempre meio natural pra gente. Tinha, obviamente, momentos em que a gente tinha que se matar de trabalhar. Mas eram momentos, 1 mês, 2 meses, e depois a gente conseguia reequilibrar, sabe? Então, Legal. Muito legal. Trazendo um pouco, voltando um pouco ali para a parte de inteligência artificial, você falou uma coisa que bastante interessante. Na sua agência, você tinha 200 pessoas e foi contratar um publicitário depois, né? Como que funcionava a parte de arte, né? Por que você contratou um publicitário, já que você tinha tanta gente ali que resolvia os problemas, né? E aí, voltando para a inteligência artificial, onde que você acha que ela mais se encaixa? Você acha que ela se encaixa ali na parte criativa? Você acha que ela se encaixa mais na parte de coletar dados? Ou se ela se encaixa mais na parte ali de entender os dados e daí soltar um planejamento? Como que você enxerga isso? Olha, inteligência artificial faz tudo isso que você está falando muito bem. E ela tem um impacto muito direto nos negócios. A gente vê hoje a indústria da publicidade, as agências, os grandes grupos publicitários, aí, as maiores holdings, estão passando um sufoco. Porque o mercado está sendo disruptado de fato. A gente ainda não sabe a implicação concreta, mas tem uma estimativa, né,
O mercado vê de uma forma que vai ter um impacto muito grande. Por quê? Porque antes, quando eu precisava fazer uma peça, eu tinha que chamar um terceirizado que vinha e fazia a peça para mim. Eu não achava que valia a pena ter dentro de casa, que a minha estratégia era entregar gestão de mídia, análise de dados e tal, eu não queria ter isso. Chegou um momento em que meus clientes começaram a demandar isso de mim. Antes, é interessante isso, o mercado ele era especializado. O cliente ele contratava 6 agências, uma para mídias, uma que faz SEO, uma que faz o criativo. Isso aí. E aí ele foi se afunilando e os clientes começavam a demandar, eu quero fazer tudo com você, você faz isso? Não. E aí chegou um momento que a gente precisava fazer também essa parte criativa. E a gente chegou até acho que um time ali da parte criativa com umas 150 pessoas que atendia esses clientes e tal. Quanto tempo demora para você colocar uma peça no ar, para você confeccionar uma peça antes? Hoje em dia você dá um prompt e ela está praticamente pronta. Você vai ter que fazer pequenos ajustes por prompt de novo. Então, se você pensa, por exemplo, em fazer um curso de design, eu acho que isso é uma loucura. Essa profissão, ela tá muito ameaçada. Você vai ter que gerar valor de outra forma que não essa. Não é que não tem valor, lógico que tem valor. As suas referências dentro da sua cabeça, o que faz sentido, o que você pede para ser criado. Exatamente, até se adaptar ao prompt. Exato. Se esteticamente aquilo faz sentido com aquele público, isso tem que ter alguém avaliando. Eu acho que a gente, como seres humanos, o nosso papel, junto com a inteligência artificial, vai ser o validador. Não, isso faz sentido. Ou não, falou besteira, alucinou, isso aqui não pode ser assim, não é essa cor que eu pedi, isso aqui tem que ser diferente. Então, a ferramenta, ela consegue, por exemplo, dentro da frente de design, mudar completamente como uma empresa produz. A velocidade que produz, o tipo de segmentação que consegue fazer, personalização. E o mesmo se aplica a dados. Porque antes, o que eu precisava que esses engenheiros fizessem era chegar até, sei lá, o Google Ads da vida, extrair um relatório que era um monte de número, quantas pessoas clicaram, qual que era a taxa de clique, para qual anúncio, qual desses comprou e tal. Cara, hoje você joga isso dentro de uma inteligência artificial e pede para fazer uma análise e sai coisas extraordinárias. Na frente de produção de conteúdo, você precisava de um cara com copyright afiado para. Hoje você vai lá, seleciona, fala, eu gosto desse autor, desse e desse. E agora escreve um texto usando as referências desses 3. Vai lá, 90% tá pronto, você usa 10% para dar meio a sua carinha ali. Exatamente. E a qualidade é muito alta. É muito alto. E você vê o salto do 3,5 pro 4, pro 4,5 pro 5 é muito alto. Então, eu acho que uma coisa que eu falo muito das empresas, com as empresas que eu invisto, com empreendedores que me procuram, é que inteligência artificial, você não pode utilizar ela pensando que o jeito que ela existe hoje, ela vai continuar existindo e você cria sua estratégia em volta dela. Você tem que pensar que ela vai continuamente evoluir e, ao evoluir, ela não pode destruir o seu negócio. Então, se você é uma empresa que produz peças publicitárias, né, peças online para poder colocar, essa é a única coisa que você faz. A partir do momento que ela evolui até determinado ponto, ela destrói o seu negócio. O que você pode fazer de diferente? Como que você agrega valor que, ao a inteligência artificial se desenvolver, ela potencializa a sua entrega? E ela precisa estar no centro da sua estratégia, ela precisa permear tudo que você faz. Então, esse é o meu jeito de ver a inteligência artificial. E olhando historicamente, isso já aconteceu tantas vezes, né? Da máquina de escrever pro computador, do computador pro tablet, celular, TV, Smart TV. É se adaptar ao que tem de tecnologia nova. É claro que você vai. É claro que o designer ele vai continuar atuando. Uhum. Mas talvez ele. Você vê o próprio. Uma grande ferramenta que o designer usa é o Photoshop. Sim. A evolução que o Photoshop tem para a inteligência artificial é gigante. Antigamente, para você tirar um fundo, você tinha que ir ponto por ponto lá para tirar o fundo. Hoje você aperta um botão, ele tira o fundo e o fundo sai perfeito. Então é meio que se adaptar mesmo, né, André? Curioso, tudo que você falou, eu fico pensando na nossa realidade na Manchester, né? Nós temos muitas informações dos nossos clientes e a missão do Marcos aqui é justamente trabalhar essa jornada do cliente para que ele entenda
que ele faz parte do ecossistema Manchester, que serviços ele tem à disposição. Hoje a gente fala muito mais em fazer as perguntas certas para o cliente e acompanhar ele por gerações, né? Manchester tem 58 anos, mas a gente brinca que é uma empresa quase sexagenária, mas com um perfil de startup, né? Porque a gente está muito empolgado aí com as coisas que estamos construindo. Na tua experiência, para uma empresa de serviços, que a gente não vende um produto, né? Não compara preços, é mais agregar a percepção de valor que você daria ali de direcionamento para Manchester, para a gente aprimorar essa nossa estratégia. Legal. Eu acho que a gente tem similaridades no meu antigo negócio com vocês, né? Do tipo de cliente, ticket médio, relação, ser uma venda extremamente consultiva, de relacionamento, tudo isso acontecia pra gente também. E a gente tinha muita dificuldade de fazer marketing digital pra gente. Mas isso não impedia a gente de tentar um monte de coisa. Então, a gente via que muitas vezes o cliente que a gente fechava era de um cara que tinha indicado pra gente, satisfeito e tudo mais. Que imagino que deve acontecer muito pra vocês também. Recomendação de cliente deve ter um peso grande. Né? Bastante. Mas, por exemplo, qual que é o impacto desse cliente que foi indicado na hora que ele entra no seu Instagram, ele entra no seu YouTube e ele começa a ver, poxa, esses caras aqui manjam pra caramba desse assunto que eu tô tentando aprofundar. Olha quem é cliente dele, olha o que eles já fizeram, olha o tipo de conteúdo que eles estão colocando. Isso tudo, muitas vezes ele não é direto, a gente não consegue ter a medida, a percepção, e por conta disso, como era no offline, a gente fala, isso aí eu acho que eu atribuo tanto, deve ter sido desse jeito. E muitas vezes você fica meio reticente de colocar esforço, porque você não consegue conectar. É engraçado, né? Antes a gente não tinha informação no offline, a gente fazia, e hoje no digital, quando falta informação, então não quero colocar a mão. Se eu não consigo ver o caminho exato que aconteceu, eu não quero colocar a mão. Mas é óbvio que quando você está falando de um negócio que depende de construção de relacionamento e de reputação, o digital é o lugar perfeito para você poder fazer isso. É claro que ele não elimina todo o resto. Você tem que estar nas feiras, você tem que estar viajando, né, com esse cliente, você tem que estar perto dele, mas ali é uma porta de entrada, é um validador, é um momento que o cliente também entende mais quem você é e decide fazer negócio com você ou não, né? Exato. Bacana. Quanto mais digital fica o mundo, mais valor tem uma carta escrita à mão, de vez em quando, ou uma reunião pessoal, né? Claro. A gente procura equilibrar essas duas frentes, assim, porque, né, prestação de serviço é sinônimo de você estabelecer relação de confiança. Então, você conseguir fazer isso de forma escalável é um baita desafio. Isso é um negócio muito legal, né? Porque realmente, se você enviar uma carta escrita à mão, o cara viu que você parou o seu tempo, isso tem um peso absurdo. Um valor muito grande. Muito se preocupa comigo, né? Exatamente. Agora fala pra mim um negócio. Como que foi a fusão da Raccoon com a S4 Capital? Como que você... Muito cabelo branco? Começou a ficar careca? Ou foi um processo mais tranquilo? Olha, eu acho que você crescer um negócio do jeito que a gente cresceu ali, que o momento da nossa venda foi, do início até o momento da venda foram 8 anos. Saímos de 2 funcionários para praticamente 1.500, eram 3 agências dentro do grupo. A gente crescia muito, num ritmo muito acelerado. Você começa a se fazer perguntas. Você começa a perguntar, e se alguma coisa acontecer, que está acontecendo agora, por exemplo, inteligência artificial está vindo com tudo, e a gente teve várias ondas ao longo desses 8 anos que indicavam possíveis mudanças. E se eu não conseguir mais imprimir esse ritmo de crescimento, né? Eram perguntas que os nossos conselheiros traziam, isso era um ponto. O outro Túlio cuidava da operação e a gente dividia algumas outras coisas. Chega uma hora que você começa a ficar muito cansado também. Sim. Tem formas de fazer, tem como você ir se afastando, trazendo gente capacitada. A gente fez muito isso, né? A gente trouxe muita gente que a gente confiava e foi se afastando. Mas acho que chega uma hora que ou você realmente se compromete com mais 5 anos, mais 10 anos e segue adiante, ou você efetua uma venda se ela fizer sentido para você. E o que a gente quis fazer nessa hora foi, vamos ver o que o mercado tem para nos dizer. A gente já era muito grande, a gente provavelmente era ali a maior agência de marketing
da América Latina. Tinha muita gente interessada em conversar com a gente, em adquirir. Quanto vale? Quanto estão dispostos a pagar? De que forma? E no nosso mercado, as vendas sempre foram feitas por earnouts muito longos. Então você vende, você tem que ficar 5 anos, depois você tem uma opção de venda de mais 3 anos. Então a gente também pensava, pô, se a gente vender agora, eu vou sair daqui 8 anos. Eu preciso começar antes esse processo. E aí a gente traz um advisor, que é a IGC, para poder assessorar a gente. Vamos para o mercado falando que estamos recebendo muito assédio, a gente quer conversar com todo mundo para ver quem se interessa. E nisso surge a S4, que é uma holding do cara que fundou a maior holding de publicidade do mundo, que é a WPP, saiu e montou uma holding nova lá com seus 70 e tantos anos, e ali no auge da pandemia, com muito capital, muito apetite, e vem e faz uma proposta extraordinária pra gente. E aí, quando você tem uma proposta extraordinária na mão, você fica tentado a vender. E aí a gente avaliou junto, né, pensamos, refletimos o que seria melhor, qual que é o melhor caminho, e acabamos optando por vender, assim, que foi uma experiência incrível, essa de construir, finalizar e de sair e vender. Uma baita história. A gente tem contato com muitos empresários, né? Poucos tão jovens quanto você, de tanto sucesso aí em tão pouco tempo. O que a gente aprende, inclusive você falou, né? Sua veia empreendedora, que é natural, é tua vocação. A gente aprende que esses caras não ficam parados muito tempo. Eu sei que, né, você tá ali cumprindo um período de despressurização, vamos imaginar, acredito. Mas o que você desenha aí para os próximos passos? Onde é que você vai se aventurar? Legal. Acho que eu saí querendo descansar inicialmente, queria dar um tempo, tirar um sabático, viajar, conhecer alguns lugares, dedicar mais tempo para minha família. Meu filho tá crescendo, adoro estar perto dele e ser pai super presente, assim. E isso faz, né, eu saí já agora em setembro faz 2 anos. Mas sempre com uma dúvida, mas e aí, o que é a próxima coisa que eu vou fazer, né? E sempre conversando com as pessoas e tentando entender quais eram as motivações. O que acontece é que o que era a minha grande motivação, que era construir uma empresa de sucesso, vender e ganhar um monte de grana, não me motiva mais. Por esse motivo. Eu não tenho eu quero mais dinheiro, eu quero poder comprar coisas mais caras. Eu tô super satisfeito com o que eu tenho, me faz bem o que eu acesso. Não preciso realmente, não acho que vai me trazer mais felicidade. A dúvida é o que é que eu quero. Porque quando você não tem a chance de se perguntar isso, que é o comum para todo mundo, tem uma fase da sua vida que você tem que se matar para você poder sobreviver. Ou uma fase que você se acomoda um pouco mais e você começa a sonhar em ter coisas melhores. E uma fase que você, né, que muitas pessoas conseguem chegar, algumas pessoas conseguem chegar de ter muita tranquilidade. Depois que você cumpre essas 3 fases, e você realmente pode se voltar para dentro e falar, mas espera aí, se isso não é mais preocupação, o que me encanta? Para onde eu quero ir? Fazendo o quê? Qual que é a cenoura, né? O que é essa cenoura lá da frente? E o curioso é que por a gente ter, pelo menos eu, enterrado isso há tanto tempo, esse negócio não emerge com facilidade. Vem surgindo aos poucos. Então, acho que eu passei por uma fase de um pouco de agonia, de eu não tenho resposta, eu não sei o que eu vou fazer, para onde que eu vou, por uma fase agora onde eu penso assim, eu tenho que viver essa semana. Eu não preciso pensar mais na semana que vem, no mês que vem, no ano que vem, qual que é a minha nova carreira, minha nova empresa. O que é que está acontecendo ao meu redor que me chama, que me interessa, seja um livro diferente, seja uma conversa, seja estar aberto para vir fazer esse papo, por exemplo. E dessas interações, foi assim que meu negócio começou, foi conversando com um monte de gente. De repente dá uma fagulha, você, né, dá um negócio, nossa, eu quero me envolver mais com isso, eu gosto desse tema. Então eu tô nessa fase de descoberta, uma fase ainda nova. Tem alguém que eu vou falar o meu, tá? Eu gosto muito do jeito que o Steve Jobs pensava, né? E da garra do Ayrton Senna. Tem algum grande nome que você tem assim, que você fala, pô, isso que é legal pra caramba, eu estudo um pouco esse cara, gosto do que ele fez e posso seguir alguns passos dele? Olha,
Eu acho que os... Não, eu acho que assim, como o herói nacional, você já falou o cara, assim. Ele é a referência máxima. Tudo que se acompanha sobre motivação, garra, persistência, a história dele é incrível. É tão forte, né, que o meu filho tem 7 anos, ele me pediu pra ir no túmulo do Ayrton Senna. Pô. A festa de aniversário dele, ele estava vestido de Ayrton Senna, porque ele começou a ver os vídeos antigos, e aquilo é uma energia que não dá pra explicar, Que né? emocionante isso, não? Super emocionante, Tá louco, cara. cara. Super. Foi assim, eu não tinha ido ainda lá no Morumbi, no túmulo. Você chega no túmulo, o túmulo está lotado de flores. Tem cartas, tinha capacete, um monte de coisa. Gente do mundo inteiro tinha cartas em inglês de gente falando que veio da Alemanha pra poder deixar a carta lá. O cara é uma força brutal, assim. Então eu acho que eu compartilho com você como inspiração de um brasileiro incrível. Agora, quando a gente tá falando do mundo empreendedor, dos grandes empreendedores, óbvio que eu admiro o que esses caras conseguiram conquistar. Mas o que eu não gosto e o que eu acho que passou a ser meio que a referência para os novos empreendedores é essa mentalidade hustle, de você tem que trabalhar incessantemente, você tem que fazer a sua equipe trabalhar até sangrar, o seu jeito de ser tem que ser o mais forte, o mais impositivo e tal. Você consegue fazer coisas incríveis, né? Olha o Steve Jobs, olha o Elon Musk. Pergunta para as pessoas que trabalham com esses caras se eles gostam. É horrível. Pois é. Eu não quero ser esse cara. Eu nunca quis ser esse cara. Eu nunca quis ser o cara que teve um sucesso extraordinário e era odiado por todo mundo à minha volta, que morreu triste sozinho num canto. Prefiro, sabe, ter muito menos. Então, acho que se você fosse me perguntar das minhas referências vão ser mais pensadores, filósofos, sabe? Os caras que começaram a olhar através de uma outra perspectiva sobre a vida, o que tem importância, por que é legal ir por esse caminho. Tem muita coisa da psicanálise que você, né, que traz e que te faz refletir. Eu tô lendo um livro incrível que chama O Herói das Mil Faces, super antigo, do Joseph Campbell. E ele fala sobre a jornada do herói, né? Foi ele que trouxe primeiro essa jornada do herói que depois todo mundo começou a usar no cinema e tudo mais, usando a mitologia para explicar como a gente se sente por dentro. Isso eu acho incrível, um cara que foi pesquisar um tema, sabe, desse. Então, eu acho que os meus heróis estão mais voltados para esse lado agora. Legal. E, uma pergunta que a gente está terminando aqui já, mas uma pergunta que ficou lá no começo do nosso papo. Você entrou no Google, trabalhou no Google, e quando você montou a sua agência, esse tempo de 2 anos que você passou no Google, entendendo a engenharia do negócio, que você usou o Google, evidente, para a sua agência, o quanto que isso foi benéfico para você conhecer por dentro da empresa que te ajudou a alavancar o seu negócio, por exemplo. Uhum. Que você usava como ferramenta, vai. Essencial, né? Seria muito, muito, muito difícil se a gente não tivesse passado por esse tempo. Muito breve. Mas quando você começa a ver a história de empreendedores, todos têm histórias muito similares, né? O fundador lá da Starbucks, você vê, o cara ele tava vendendo máquina de café, ficou vendendo por 8 anos, começou a trabalhar na Starbucks, não concordava com o jeito que os caras faziam, mas ele conhecia da indústria, ele tinha muito conhecimento de como que eram as negociações, o que o cliente precisava, tinha as crenças dele, vai lá, funda e começa a ter sucesso. Então eu acho que quase toda história empreendedora de sucesso tem esse momento onde você encontra algo que você acredita que tem que ser de uma forma diferente e você aposta nessa forma porque você tem uma convicção, mas você também tem conhecimento. Então ali no nosso caso a gente entendia os meandros de como fazer aquilo funcionar. O Túlio, meu sócio, ele era um cara extraordinário. Pegava uma conta de um cliente, de um mês para o outro estava entregando 50%, 60%, 70%, 100% de crescimento em cima de um investimento enorme. Então ele tinha muito conhecimento técnico para poder fazer isso acontecer. Até é algo que, né, quando a gente está conversando com o empreendedor, eu falo, poxa, você quer empreender aonde? Eu quero montar alguma coisa voltada para pet shop e tal. O que você entende disso, né? Você já trabalhou, você conhece das indústrias, quem que tem a força?
é o pet shop da ponta, o mercado é pulverizado. Se você não tem esses dados, fica muito difícil de você criar algo disruptivo. Então, pra gente ter tido esse tempo de trabalhar no Google foi essencial, fora os contatos, né? Porque aí eram nossos amigos, era o meu ex-chefe, é outra. Então, se eu precisava acessar alguém lá dentro para resolver um problema, eu tinha gente para poder Legal. acessar. Isso é importante. Nossa, isso abriu porta demais pra Legal. gente, demais. Muito legal. A gente falou, né, de rede social, a dinâmica disso e como se posicionar de forma corporativa, né, institucional. A gente vê muitas empresas indo para o caminho de escolher porta-vozes, influencers, né? No Brasil, falamos aí do Ayrton Senna, tão difícil você ter ídolos. Nós tivemos a sorte de, né, os caminhos se cruzarem, né? E hoje o Giovanni Gávio é nosso sócio e embaixador. Então, ele tem feito um trabalho sensacional, é sempre muito generoso. Andar pela Expert, que é a maior feira de investimentos do mundo, ele para a multidão, né? Muito, muito legal, mas muito difícil para uma empresa associar sua marca e credibilidade a um nome, né? Uhum. E, por outro lado, você tem pessoas desconhecidas, e até falando de investimentos que não entende absolutamente nada, não tem nenhuma credencial para falar isso, mas tem lá milhões de seguidores e pessoas que vão, às vezes, entrar numa armadilha, né? Porque ali tem interesses de quanto de atenção eu consigo atrair. Uhum. Então, a gente vive num mundo também que é um desafio para a gente chamar atenção, mas também mostrar que a gente é uma empresa séria, que está lá há 58 anos no mercado. O que você acha que é o futuro disso, cara? Para onde vai o influencer, o MC, o cara da Bet, junto com a empresa que estão tentando ali o espaço, mas com uma estratégia diferente? Hoje existe uma mudança grande na forma com que as redes sociais elas funcionam, né? Antigamente você precisava abarcar uma quantidade grande de seguidor para poder produzir seu conteúdo. Parte desse conteúdo aparecia para os seus seguidores e aí as ferramentas foram mudando, 10%, 15%, 20% vem. Se você quiser que mais pessoas venham, você precisa pagar para poder mostrar para essas pessoas e essa acabava sendo a estratégia. Com a chegada do TikTok, deixou de ser uma rede social, passou a ser uma rede de entretenimento. Então agora não importa mais quem você segue. Quem determina do que você gosta é o algoritmo que tá lendo quanto tempo você passa consumindo aqueles vídeos e tudo mais. Então, você entregar o seu celular com o seu TikTok aberto para alguém, você tá entregando os seus gostos para aquela pessoa. E tem, né, casos engraçados, assim, de pessoas falando, poxa, mas eu só vejo conteúdo disso, por que o mundo virou para isso? Então, cara, é o que você gosta, é o que tá sendo mostrado o tempo inteiro. Então, hoje, não precisa mais você ter uma quantidade absurda de seguidor. Você com 10 seguidores, se você faz um conteúdo bom para o que o algoritmo considera que aquele público quer consumir, ele pode viralizar e ter milhões de visualizações, centenas de milhares de likes, e acontece, hoje você entra no Instagram, você vê pessoas com pouquíssimos seguidores tendo uma influência muito grande. Então, eu acho que o jogo mudou. Hoje, as pessoas que estão tendo sucesso são as que estão entendendo com muita profundidade o que esse público gosta, como ele gosta de consumir e como esse algoritmo entende se gosta ou não. E estão ali no detalhe de como confeccionar esses tipos de conteúdo que geram esse valor para esse cliente final, né? Sim, legal. Bom, a gente está chegando no final aqui. Lucas, primeiro, obrigado por ter participado aqui com a gente. Eu queria que você deixasse uma mensagem aqui pro cara que tá começando, pro empreendedor que tá começando, que pelo seu esforço, você é um empreendedor de sucesso, né? Como que o cara que tá começando ali, pensando em sair da empresa, como você saiu do Google, para começar a empreender, qual que é a mensagem que você deixa para ele? Legal. Acho que tem duas coisas que eu recomendo. Converse com o máximo de pessoas que você puder, o máximo. Traz a sua ideia e senta com uma pessoa que está no seu mercado, uma pessoa que é de fora do mercado, um tio, um primo. Vai atrás da sua rede de LinkedIn, tenta conectar com gente que já passou por coisas parecidas, testa a sua ideia, sabe? Traz as suas angústias, os seus pontos de vista, porque isso enriquece muito. Eu acho que isso foi algo que a gente aprendeu dentro do Google a fazer. É uma cultura muito forte de fazer o one-on-ones e de estar conhecendo gente, trocando experiência, que a gente levou
para dentro da nossa empresa, mas também para nossa jornada empreendedora. Eu acho que a gente tentou fazer isso muito e a gente conseguiu fazer muito bem, é um ponto. O segundo ponto é que, voltando para o que a gente estava falando de redes sociais e do jeito que as pessoas estão se posicionando, o algoritmo parece gostar de receitas, de fórmulas, de coisas prontas. Os seres humanos, eles têm uma tendência a querer respostas prontas. Como é que eu tenho uma empresa de sucesso? Eu tenho as 10 etapas. Primeiro você faz isso, segundo você faz isso. Se você fizer isso aqui, você vai ter sucesso. As pessoas adoram comprar esse sonho, essa vontade. E eu acho que os empreendedores que estão aí com sucesso surfam muito nessa onda, mas eu acho que isso é um desserviço para quem está empreendendo. Então a minha mensagem é: não existe jeito certo de fazer absolutamente nada. A gente teve muito sucesso trabalhando 8 horas por dia, tirando férias 30 dias por semana. A gente cresceu uma empresa de um jeito absurdo. Essa é a nossa história, funcionou pra gente. Quer dizer que se você fizer isso no seu mercado vai funcionar? Não. Mas não quer dizer que o único jeito... Você vê muita gente falando isso. O único jeito, você tem que... Se você não trabalhar mais de 14 horas por dia, seu negócio não vai dar... Não é verdade. Não é verdade. Eu acho que você buscar a sua autenticidade, o seu jeito de ser, o que você acredita, obviamente que não é algo fixo, é algo que vai mudando. Você vai evoluindo como empreendedor, como ser humano, conforme você vai tendo essas exposições e você muda o seu jeito de pensar, mas não se apegue a regras, a fórmulas, porque isso não existe no mundo empreendedor. Cara, você viu que aula, que belíssima história. Baita aula, André. Mensagem. Obrigado, foi animal o nosso papo. Valeu, aqui. Eu que agradeço. Daria para ficar conversando mais umas 2 horas aqui, Sempre mas que vocês vamos deixar quiserem. para uma próxima. Vamos, com certeza. É bom certeza. que fica com gostinho de quer Sim, mais. é isso aí. Obrigado, viu? Você que está assistindo aí, obrigado por ter acompanhado. Siga a gente ali no Instagram, Manchester Invest. Eu espero que você tenha gostado e que você acompanhe nosso próximo podcast. Um abraço. Valeu!